IRB caiu 95% desde a máxima, mas só em 2022 já caiu mais de 50% e anunciou aumento de capital. Chegou finalmente a hora de comprar a IRB? Vamos lá! Tudo bem, meus amigos? Meu nome é Bruce Barbosa, como sempre, eu continuo sendo analista da Nord Research e venho aqui trazer para vocês um vídeo que é muito mais legal que os vídeos de renda fixa da Marília, que é um vídeo sobre IRB. Vale a pena comprar IRB agora? Então, primeiro, ligue o sininho, já dê aquele seu like, comente aqui sobre quais ações você quer que a gente comente. A gente recebeu várias pessoas perguntando, cara, mas finalmente agora de comprar IRB? Eu já tenho IRB, o que eu faço? Agora eu compro mais, eu vendo, eu troco, o que eu faço? Troco por figurinha, por chiclete mastigado e tudo mais? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Então, como você sabe, eu vou mostrar para vocês aqui, a IRB fez seu IPO lá em meados de 2017, subiu enormes 430%, descobriram a fraude na empresa, né? A Esquadra escreveu aquela carta de 100 páginas, todo mundo está cansado de saber, mas ninguém leu. Eu também não li, eu só li as conclusões deles. E ela caiu 95% desde lá, negociando hoje a mais ou menos R$2, né? Aqui está R$ 2,16, vai para lá, vem para cá, dependendo do dia. Então, assim, vale a pena comprar a IRB? Eu explico para vocês. Em 2022, só em 2022 as ações já caíram 45%. Então, para quem achou que ela estava barata lá na virada de 2021 para 2022, não, agora vai, já tomou 45% na cabeça. E recentemente, né, na semana passada, se não me engano, a empresa anunciou que deveria fazer uma oferta de ações para captar um pouco de dinheiro e os papéis fecharam em queda de quase 10%. Foi essa queda aqui, ela até se recuperou um pouquinho desde lá. E aí você me pergunta, mas Bruce, por quê? Por que IRB está me dando mais essa decepção? Por que IRB vai fazer isso justamente agora? Quando a ação chega a R$2, os caras vão emitir ações. É fácil. A SUSEP, que não estava trabalhando muito bem enquanto a IRB estava fazendo lá fraude no balanço e tudo mais, resolveu trabalhar. O pessoal acordou e falaram que a IRB tem um furo no balanço que precisa apresentar um plano para reenquadrar o seu balanço no regulamento. Eu explico por quê. Uma seguradora, como é que a seguradora funciona? Eles dão um seguro, digamos assim, Bruce, quero um seguro de carro. Ok, eu vou lá, contrato um seguro de carro, pago prêmios, aquele valorzinho mensal, né? Prêmios mensais para a seguradora. Se eu bater o carro, a seguradora me paga um carro novo. Se eu der PT no carro, eu não dou muito PT no carro, mas o Ragazzi adora dar um PTzinho no carro. Quando o Ragazzi dá PT no carro dele, a seguradora dá um carro novo para ele de volta, mediante, obviamente, esses pagamentos mensais. Então a seguradora recebe o dinheiro antes, mensalmente, e depois ele é obrigado a ter um desembolso quando ocorre um sinistro, né, que é o financês deles, né, a terminologia de seguros. Quando ocorre um sinistro, ela precisa pagar. Então ela precisa ter dinheiro para pagar o Ragazzi quando o Ragazzi dá PT no carro dele, entendeu? É por esse motivo que a SUSEP está estressando a IRB agora, falando, cara, levando em consideração os seguros que você já escreveu, né, eu já esqueci o nome em português, mas os seguros que você já deu, já vendeu, você precisa de mais dinheiro no balanço. Seu balanço está furado, seu balanço tem um buraco, você precisa de mais grana aí. E aí a IRB se explicou, né? Teve uma seca lá no sul do país e essa seca levou uma onda de indenizações muito maior do que no ano passado. A empresa basicamente teve que pagar muito sinistro e ficou sem caixa. Então agora a empresa tem algumas opções, ou ela emite ações, ou ela emite ações, ou ela emite ações. E ela resolveu, obviamente, dentre essas três opções maravilhosas, emitir ações. Mas o momento está muito ruim, mas ela não tem opção. Se a SUSEP acho que dá 90 dias para eles regularem o balanço, né, voltarem a ter essa solidez de pagar todos os compromissos que eles têm. Então, se eles não cumprirem com as determinações da SUSEP, a SUSEP pode fechar o IRB, então é muito melhor que eles emitam ações agora do que eles fiquem enrolando e esperem para depois. Eu imagino que eles já tinham um plano pensando nisso, mas vendo o histórico de IRB, eu imagino que essa gordura regulatória que eles tinham no balanço talvez tenha sido um pouco otimista demais, né, a conta que eles fizeram. Então vamos lá, você já comprou IRB, já teve IRB, ainda tem? Diz para mim o quanto você ganhou ou perdeu. Aliás, o mais interessante aqui é alguém já ganhou dinheiro com IRB, deve ser aquele cara que comprou depois do IPO e vendeu antes da fraude, né? Inclusive o BB Seguridade também era acionista de IRB e vendeu um pouquinho antes da fraude. E teve até se você olhar o lucro histórico de BB Seguridade, você vê uma porrada para cima bem grande, foi a época que eles venderam o IRB. Então o BB Seguridade brilhou no trade de IRB. Você brilhou como BB Seguridade ou perdeu dinheiro? Quanto você perdeu? Manda aqui pra gente. Então vamos lá. Finalmente, Bruce, vale a pena ou não vale a pena comprar a IRB agora? Eu te digo,
Eu acho que não vale a pena. Por quê? Porque o mercado esperava mais ou menos um prejuízo de 100 milhões no último trimestre, né? Cada barrinha dessa aqui é um trimestre do resultado de IB. Aqui a gente vê claramente onde foi a fraude, né? Um pouco mais para cá. E no último trimestre o mercado esperava 100 milhões de prejuízo, né? Até de certa forma uma melhora operacional na empresa, mas a empresa reportou 300 milhões de prejuízo, também porque ela teve que pagar altos sinistros lá com a seca do sul do país. O mercado espera melhores resultados nos próximos 2 trimestres, essa barra meio translúcida é a expectativa do mercado para os próximos tris. Vamos ver se isso vai se tornar realidade, levando em consideração que o mercado já estava otimista demais com esse último resultado que veio bem pior que o esperado, inclusive por isso que as ações caíram também quando ela reportou esses resultados. Então assim, vale a pena comprar a IRB agora? Eu acho que não, porque tem alguma expectativa, digamos assim, no preço da empresa, né, no preço das ações, que essa recuperação nos próximos tris, vamos ver se a recuperação acontece. E se ela acontecer, qual seria o upside, né? Qual é a oportunidade de comprar a IRB caso isso aconteça? Então vamos lá, antes disso, a Esquadra foi aquele fundo que fez aquela carta de 100 páginas que ninguém leu sobre tudo o que acontecia lá no IRB, o que tinha de errado com a empresa. Essa mesma Esquadra continua short em IRB. Eu não sei se hoje, efetivamente, porque a gente não consegue saber quais são as posições dos fundos hoje, mas recentemente, dia 14 de agosto, né, então na semana passada, a Esquadra soltou ou deu uma reportagem que saiu no Brasil Journal, inclusive falando que ainda estava um pouco short em IRB, menor do que ela estava, mas aí ainda está. Então assim, se alguém conhece IRB no Brasil, muito mais que o CEO, o CFO da empresa ou até os controladores, né, Itaú, Bradesco, o BB Seguridade saiu, é a Esquadra. Então assim, eu só fico tranquilo em comprar a IRB ou recomendar a compra de IRB quando a Esquadra não estiver mais short nas ações. Pode ser até que a Esquadra compre as ações. Vamos esperar, vamos ver se esse dia vai acontecer. Então assim, como eles ainda estão short em IRB, eu imagino que as ações ainda podem cair, eu imagino que ainda tem esqueleto no armário que possa aparecer. Então acho que ainda não é o momento. Continuando, comparando o IRB com as suas, digamos, pares seguradoras brasileiras, PSSA é a Porto Seguro, Sula 11 é a Sul América, são duas seguradoras. A Porto Seguro é mais focada em seguro de automóveis, a Sul América é mais focada em seguro de saúde. Mesmo assim, dá pra gente fazer uma comparaçãozinha mais ou menos, dá pra ver que IRB é essa aqui, ó, ainda tendo altos prejuízos, enquanto as outras duas estão mostrando lucros, assim, já foram melhores, né, mas ainda estão mostrando lucros bastante interessantes, enquanto o IRB ainda está lá embaixo. Ao mesmo tempo, aqui eu peguei isso do Norte Fundamentos, tá, pessoal? Eu coloquei IRB lá em cima, só colocar IRBR3, coloquei o período de 5 anos e escolhi aqui lucro líquido. Eu olho o lucro líquido das seguradoras porque as seguradoras ganham dinheiro com juros, porque elas têm o dinheiro para investir, elas investem esse dinheiro, investem provavelmente em títulos do governo, ganham juros. Então, você precisa olhar os lucros da seguradora e não o EBITDA. O EBITDA da seguradora não te diz muito porque o EBITDA não tem os juros, né? Lagida, lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização. Então, esse lucro antes não funciona, tem que ser o lucro depois do ganho com juros. Por isso que a gente olha lucros de seguradoras. Depois que a gente fez um vídeo de IRB já faz, sei lá, uns 2 meses, muita gente perguntou, não, mas você está comparando IRB, que é uma resseguradora, com outras seguradoras. Eu explico, elas são parecidas, não são a mesma coisa, não são exatamente a mesma coisa, mas elas são parecidas. Não existe uma outra resseguradora no Brasil com capital aberto na bolsa para a gente comparar. Então eu não consigo comparar a IRB com outras resseguradoras. Ah, mas você pode comparar com as resseguradoras americanas. Sim, mas aí os juros é diferente, o risco é diferente. A SUSEP é diferente, né? Eles têm a SUSEP deles lá, que sei lá, chama US SUSEP, alguma coisa assim. Então é tudo diferente. É muito melhor eu comparar uma empresa brasileira com uma outra empresa brasileira bastante parecida do que pegar um bicho brasileiro e comparar com um bicho americano que é completamente diferente. Num mercado completamente diferente. Obviamente o mercado americano de seguros é muito mais maduro que o mercado brasileiro. E justamente muitas das nossas seguradoras têm em seu preço embutido também essa, digamos, falta de amadurecimento do mercado que pode ser refletido em crescimento futuro, né? Então aí, como falamos, a IRB está dando prejuízo ainda, né? Inclusive o prejuízo do último trimestre foi relevante, foi mais de 300 milhões de reais, enquanto as suas concorrentes, né, que não são resseguradoras, mas são seguradoras, são parecidas, estão dando lucro. E aí a hora que eu comparo, eu não consigo comparar preço-lucro, porque a IRB está dando prejuízo, né? Se eu comparar o preço-lucro de IRB vai dar negativo, como você vê aqui, ó.
Esse gráfico eu também peguei do Fundamentos, eu fui lá, escolhi 5 anos, coloquei IRB, coloquei Porto Seguro e Sul América aqui para fazer a comparação. Aqui tem o lucro líquido, mas eu peguei preço sobre patrimônio, que eu nunca acho quando eu procuro. Finalmente achei aqui preço sobre patrimônio. Então eu clico nesse botão, ele me dá aqui um gráficozinho de 5 anos do preço sobre patrimônio das 3 empresas. Dá para ver, essa aqui, azul é IRB, né? Dá para ver como ela estava completamente fora de base, sendo negociada 10 vezes patrimônio, enquanto a fraude no balanço ainda existia. E aí ela caiu, hoje em dia ela negocia, digamos, perto das outras, né? Ela negocia 0,8 vezes patrimônio, enquanto Sul América negocia 1,3 e a Porto Seguro negocia 1,46. Então, assim, essa é a oportunidade de IRB. Ela pode negociar sim a mais ou menos 1,3, 1,5 vezes patrimônio, o que seria 2 vezes o preço de IRB hoje. Então, assim, IRB vai voltar para aquele patamar que ela estava antigamente de, sei lá, quase 50 reais, 40 e poucos reais? Não. A oportunidade de IRB ela sair de R$2 para R$4 e aí sim ela vai ser negociada mais ou menos no mesmo nível que as suas pares negociam, que é mais ou menos entre 1,3 ou 1,5 vezes patrimônio, mais ou menos, dependendo dos resultados da empresa. Mas o que ela precisa fazer antes? Ela precisa voltar a dar lucro, ela precisa ter essa recuperação que o mercado já espera para o próximo trimestre. E é isso que a gente precisa ficar de olho. Então assim, vale a pena comprar IRB agora? Não. É muito arriscado você comprar uma empresa em reestruturação, porque essa reestruturação, como você viu, o mercado sempre acha que as reestruturações são assim, rápidas, acontecem do dia para a noite, mas não acontecem. A operação precisa ser completamente mudada, tem um furo no balanço que a empresa precisa lidar agora, ela precisa rever todos os seus seguros, fazer muita conta, rever custos e tudo mais. É um negócio que demora. O timing das empresas, e até um negócio que o Warren Buffett fala que é bem interessante, o timing das empresas é muito mais longo do que o timing do mercado. De um dia para o outro, o mercado puxa as ações 100%. Mas a empresa não tem o crescimento de lucros de um dia para o outro como o mercado acha que tem. Então, assim, o mercado já tem uma expectativa otimista para a IRB que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É melhor esperar que ela aconteça e depois que a gente vê alguma visibilidade na recuperação dos resultados de IRB ou nos lucros de IRB, ou que a IRB pare de ter prejuízos e comece a ter lucros, mesmo que pequenos, a gente já pode começar a olhar para frente. Então assim, se você tem IRB hoje, calma, muita calma, faça uma yoga na praia como esse cara aqui, não de terno, porque de terno é estranho, mas assim, de bermuda ou sunga, foi tudo bem. Muita calma, agora acho que é hora de esperar para ver os próximos resultados. A empresa vai emitir ações, provavelmente ela vai vir com um montão de informações para o mercado, para que o mercado absorva as ações que ela vai emitir. Então ela vai divulgar o que é a expectativa de lucros, expectativa de resultados, expectativa para o mercado de seguros, expectativa de um monte de coisa. Dentro dessas expectativas a gente pode fazer um novo vídeo, se você quiser. Comente aqui. Bruce, faz um novo vídeo de IRB quando a IRB sair com todas essas expectativas aí, com toda essa informação que ela vai dar para o mercado na hora que ela for emitir ações. A gente pode fazer para você, claro, mas muita calma nessa hora. Se você já tem IRB, muita calma. Se você não tem IRB, muita calma. A gente volta aqui depois. Um grande abraço.